Sejam bem-vindos. Eu sou Valdez Amorim e este é o Autoanálise BR, o seu canal de notícias automotivas mais atuais e relevantes. Hoje nós vamos falar de uma questão delicada. Um influenciador que bateu o carro dele num carro conduzido pelo pai, pela esposa e as duas filhas, sendo duas crianças e uma delas que tinha acabado de passar por uma cirurgia no cérebro. E até que ponto? Ele disse que pagou o conserto, então está tudo certo, não tem mais o que debater. Mas será que é isso mesmo? É, Termina aí? A questão é só essa, financeira? E outras questões mais que vamos começar falando com o André, o nosso convidado de hoje, que está na bancada, além de mim, o engenheiro André, e o empresário Christian Matos. André, o que você tem a dizer? Boa noite. Boa noite. O pessoal já discutiu muito do assunto, teve muito bate-boca, a imprensa falou demais desse caso e tudo mais. Vou deixar no link da descrição do vídeo aí o link da matéria do UOL a respeito. O caso direto, acho que não é, já não tem muito mais o que a gente possa discutir. O que dá para a gente discutir são questões que estão em volta desse acidente. Porque, em primeiro lugar, não pega. Já é um ato ilegal, é uma infração realmente desejada da lei. Segundo lugar, o, o acidente aconteceu porque na rua não é um ambiente controlado. Né? Então você não tem controle absoluto do que acontece na rua. Você não tem no autódromo. Tanto que o pessoal chega e assina um papel quando vai fazer um track day, tem que assinar um papel se responsabilizando se algum acidente acontecer com a pessoa. Né? Quanto mais numa rodovia aberta, como aconteceu. Terceiro lugar, o acidente aconteceu unicamente por causa desse influenciador. A mulher tava. O pessoal da Tiguan estava na deles, tranquilo, seguindo o caminho deles, quando foi abalroado. Outro ponto. O carro. Houve um impacto. Ah, mas não aconteceu nada. Bebê, bibibi. Só que nós estamos falando de dois veículos em alta velocidade. Se o cara errou a manobra e houve a colisão, se ele erra a manobra um pouquinho a mais, ele poderia ter desestabilizado a Tiguan. A Tiguan poderia ter simplesmente rodado, capotado e ter matado todo mundo. Porque é o nível da velocidade em que o carro estava. Ali a rodovia, velocidade limite da rodovia é 120 por hora. E o Opala estava bem acima disso. Né? É, Outro ponto é a questão que é um influenciador. Então, em primeiro lugar, ele estava fazendo aquilo porque ele está monetizando com isso. Ele está ganhando dinheiro infringindo a lei e se fazendo de gostosão. E, para piorar, tem a questão dele ser um influenciador. Então, é aquela história, que nem a história que se comentou do Bolsonaro com aquele cara que matou o petista lá em Foz do Iguaçu. O Bolsonaro vai e me fala: ah, vamos metralhar a petralhada. Aí o cara vai lá, é um maluco, entra esse tipo de coisa na cabeça do maluco, e ele vai lá, ele acha que não, é um absurdo tal, e mata o petista porque é petista. A tolerância está muito baixa, né? E a falta de educação está prevalecendo, a falta de bom senso. Inclusive, é um assunto que eu queria perguntar para o Christian também, porque o Christian atende diversos clientes de todos os segmentos, é uma pessoa especializada em encontrar o veículo ideal. Christian, você já teve clientes
proprietários que pediram carros potentes com o intuito de fazer coisas semelhantes? Olha, Valdez, boa noite, Valdez, boa noite, André. Boa noite. Eu não tive, né? Não aconteceu ainda, tá? Meus clientes são um pouquinho mais convencionais, digamos assim. E eu vou te ser sincero, eu tenho assim uma certa aversão a pessoas assim. Por exemplo, tem muitos influenciadores aí famosos, o pessoal às vezes me manda um vídeo, eu falei, cara, não adianta você me mandar o vídeo que eu não vou abrir, por mais que o cara esteja se ferrando, porque eu não quero monetizar esse cara. Se depender de mim, ele não vai ver um centavo meu, não vai ver um centavo meu. Eu acho assim, até esse caso aí, né, do cara lá do alemão, ficou tudo bem. Cara, não ficou tudo bem, não. É o mínimo que o cara podia fazer. E assim, ficou bem claro, tá tudo bem a questão financeira. Mas e a questão do risco que ele causou naquela família? E se acontece ali um efeito chicote, né? Você pode, de repente uma criança de repente não tá legal, ou então a pessoa tá ali e tem um efeito chicote, entendeu? Ele causou risco. Né? Da mesma forma, eu tentei matar e eu não consegui matar, não, a pessoa não morreu, tá tudo bem. Não, não é assim. Eu não concordo com isso. Eu acho isso um absurdo. Quando você fala em ambiente controlado, você vê, eu ontem mesmo estava pesquisando sobre um piloto, né, lá da década de 80, que era o Michele Alboreto. Eu nem sabia que ele tinha falecido. Michele Alboreto, ele morreu num acidente. Num teste da Audi. No teste da Audi, num ambiente totalmente controlado, não era uma corrida, ele estava sozinho, não tinha outro carro, e o que aconteceu naquele ambiente controlado? Um pneu furou e o carro levantou voo, capotou, ele morreu. E aí, é controlado? É. Então tem gente que fala, por exemplo, dos grupos que eu participo, que eu administro, todas as vezes que o cara posta lá foto do carro em alta velocidade, dependendo da situação, eu pego e dou uma bronca no cara e falei, cara, não faça mais isso, senão você sai do grupo. Tem uns que eu nem aviso, eu pego o cara, eu excluo o cara do grupo, porque ele nem acha mais o grupo na pesquisa. Entendeu? Porque eu não admito esse tipo de coisa. Eu acho isso uma coisa absurda. Já fui novo, já fiz muita besteira, já corri muito de carro, fiz muita besteira, só que eu falo o seguinte, é o que eu estava falando com alguns amigos a esse respeito. Falei assim, cara, depois que você cresce, você cria maturidade, você fala, cara, como é que Deus foi bom comigo, que nada me aconteceu, eu sou um cara sortudo. Exato. Só que, infelizmente... Caiu. Ele avisou que poderia ter problemas técnicos, mas, André, então, resumindo, não existe se, tudo bem, dessa vez deu certo, mas do mesmo jeito que não deu certo, poderia não dar, né, André? Aí que tá. Aí entra, quando a gente estuda um pouco da questão de perícia, existem dois fenômenos importantes. Existem as pirâmides de acidentes. Uma delas eu lembro que é da Dupont. São três pirâmides que expressam números mais ou menos parecidos, mas a mais recente, que portanto considero como mais válida para a realidade atual, é a chamada pirâmide de Dupont. Ela diz assim, existem para cada 30 mil eventos, existem 3 mil quase acidentes, existem 3 mil acidentes bobos de acidente e tal, e ele vai indo, cada nível da pirâmide ela vai afunilando, até que você fala assim, existem 30 acidentes graves e no final você tem um acidente fatal. Então o que acontece? Isso cria um outro fenômeno, né? Até o Lito Souza estava falando disso daí no canal dele ainda outro dia, que é o chamado o novo normal. O que é o novo normal? Você faz uma coisa nitidamente errada, só que é aquela história do fenômeno da pirâmide de Dupont. Você faz e deu certo. Você vai lá, besteira. Aí você vai lá e faz outra. Até quando dará certo? Até quando? Aí é que tá. O problema é que uma hora isso daí dá errado. Foi o que aconteceu com o alemão. Não, é que nem aquela história que a gente cansa de ver nas redes sociais.
Não, eu tenho braço. Esse cara aqui, esse cara é um bração. Mas eu tenho braço. Eu Ué, sou o bom. melhor piloto, um dos melhores pilotos, morreu porque o carro quebrou a barra de direção, né, André? Pois é. Ayrton Senna foi pro vinagre por causa disso. Né? Muitos pilotos se ferraram E, nessa. André, e uma outra coisa que eu acho que você, até pela sua experiência, pelos meios que você conviveu, você poderia falar bem, o quanto é complicado controlar um carro potente, realmente. Sim, porque o problema é que é o seguinte, você está lidando com dinâmica de sistemas. Né? Existe toda uma parte da engenharia mecatrônica que lida com o problema de controle de sistemas. Então existem sistemas de controle que são muito amortecidos, que ele é muito lento para responder. E existem sistemas de controle que são rápidos demais e que eles ficam instáveis. Você já viu aquela velha cena que o cara chega, vai desviar do cachorro, aí ele dá aquela guinada com o volante, aí o carro daquele baque, mas aí ele jogou demais, aí ele quer trazer. E aí ele fica, até que capota, ou até que bate, até que. Lembramos do teste do Alce, né? Que era um teste feito por uma montadora, um modelo desenvolvido por uma grande montadora, que é Uhum, a Mercedes. pois é. Foi a Mercedes que teve problemão o primeiro problemão com o teste do Alce foi o Mercedes Classe A, né? Sim. E agora tudo quanto é SUV e picape não passa no teste do Alce, porque tem centro de gravidade alto. E o pessoal acha que é carrão para sentar o pé, né? E não é bem o estilo do programa, não, mas eu acho interessante passarmos. Questão de educação, né? Será Uhum. que quem estava fazendo isso, ô André, que é Hum. quem mesmo poderia fazer, se quiser, seria um piloto que está na Fórmula 1, por exemplo, ou mesmo na Stock Car? Você diz o quê? Fazer o quê? Fazer, ficar na rodovia fazendo manobras desse tipo? Não. Pois Todos é. os pilotos que eu conheço, que são pilotos profissionais, eles me falam categoricamente que você não deve fazer isso na rua. Porque é o seguinte, quando você tá pilotando um carro num circuito, numa prova, em primeiro lugar, tá todo mundo correndo no mesmo sentido e tá todo mundo correndo mais ou menos parecido. A diferença relativa de velocidade entre os carros é muito pequena, a não ser as surpresas, mas aí o piloto está preparado para o que vai acontecer. Né? Então existe uma certa preparação. Agora, por exemplo, uma vez eu fiquei bravo para chuchu com um amigo, porque ele comprou um Calibra Turbo e quis me demonstrar o carro. Ah, tá bom. Aí ele pegou, eu não sabia o que ele ia aprontar, ele me pega a Marginal Pinheiros, naquela reta da Raia Olímpica da USP, que é quilométrico, sem travessa, sem nada, então é uma pista de arrancada praticamente aquilo lá. Ele sentou o pé naquele trecho. Né? Eu me lembro de ter visto o carro marcando algo em torno de 230 por hora na reta. Quando a gente estava chegando lá na frente, quase no final da reta da USP, tinha praticamente uma parede de carros vindo na velocidade normal da pista, que era 90 por hora. Né? Aí eu falei, cara, dá uma maneirada aí. Não, pode deixar. Eu controlo, eu sou bonzão aqui, eu seguro. O cara mergulhou. Olha o absurdo. Ele mergulhou numa vaguinha que tinha apertada na direita. Eu falei, cara, para pensar no tamanho da porcaria que você acabou de fazer. O cara que está lá no meio daqueles carros, ele pode ter olhado no retrovisor 5 segundos atrás e ter te visto lá atrás. Ele não imaginava que você ia chegar em cima dele tão rápido. Ele poderia ter dado uma tiradinha para poder entrar à direita e você já veio no embalo. Não tinha espaço para frear, não tinha espaço para contornar, não tinha espaço para nada.
E você não estaria aqui agora contando essa história para nós. Sim, é aquilo que eu te falei da pirâmide do Paul. Naquela ele passou. Ele acha, ah, não, Por quê? Porque ele passou. Só que tem uma hora que o cara. Que isso daí dá errado realmente. Sim. E a questão é isso, né? Ninguém sabe até quando. André, suas considerações finais. Faltam 2 minutos para chegarmos ao esperado bola de engate de hoje. Uhum. Qual o recado você gostaria de deixar para nós? Olha, o problema é que é o seguinte, esse caso ele está demonstrando uma coisa muito pior do que racha. Porque o racha a gente já cansou de ver. É ruim, mas ele tá demonstrando um outro comportamento. Primeiro comportamento é o comportamento da monetização. O cara deixou de fazer aquilo por ser uma brincadeira de final de semana para ser um negócio. É, Esse é um problema grave. E em segundo lugar, é um negócio porque tem quem assista, tem quem goste disso. E a gente sabe que pelo mundo tem muito cara miolo mole, que vai chegar, vai ver isso daí e falar, ah, isso daqui é legal, vou fazer também. E faz uma bela de uma porcaria. e não tem tanta. As chances de acontecer ruim serão ainda maiores. Serão, porque você está multiplicando o número de gente fazendo besteira na rua. Né? É que nem aquela história. A probabilidade de você pegar um carro e ele pegar fogo é de 1 em 1 milhão por dias que você utiliza o carro. Putz, você vai falar, poxa, mas 1 em 1 milhão significa que eu compro o carro na época que construíram as pirâmides e o meu carro vai pegar fogo agora. Né? Você pensa que você está tranquilo. Só que se quando você pensa, por exemplo, numa frota que nem São Paulo, que tem 7 milhões de carros, você vai ver carro pegando fogo todo dia. E uma outra coisa, André, isso numa matéria que eu li essa semana falando que a frota nunca esteve tão velha desde 1995, que nós já falamos em outros programas da falta de manutenção que é tão comum dos brasileiros. Principalmente a gente sabe muito bem, André, Hum, você ainda mais que faz perícia, que já mexeu no meio de competições, que todo mundo, a maioria das pessoas investe em potência, mas nunca investe nos freios, por exemplo. exatamente era o que eu ia falar. O problema é o seguinte, em primeiro lugar, como o carro vai envelhecendo, ele vai ficando proporcionalmente mais barato. Só que tem muito carro que não necessariamente a manutenção fica mais barata. Tem carros que têm manutenção caríssima, né? Especialmente importados, né? E o importado tem uma atração muito grande. Pensa naqueles BMW dos anos 90, né? Sim. Puxa, aquele carro, puxa, eu comprei um BMW, um M3 ano 95, tal. Legal, mas como é que esse carro está mantido? E se esse carro tiver, por exemplo, o pessoal não conseguiu dar manutenção correta nos freios e fez uma gambiarra nos freios? Mas o cara vai lá e repotencializa o motor e mete um turbo naquele motor. Né? Então, E além ele dele aumentar sabe o que tem que mexer realmente? Será que ele sabe o que tem que mexer realmente nos freios para melhorar os freios de um M3, mesmo que aí é que seja tá, né? 95? Aí é que tá a complicação. Porque muita coisa é feita na orelhada. Eu me lembro de um pessoal de tuning que uma vez eu tive uma discussão pesada com os caras, porque os caras, não, porque botam um freio Brembo com 6 pistões contrapostos, não sei o que. Eu falei, cara, que absurdo. Freio, existe um equilíbrio. Engenharia existe porque existe uma coisa chamada equilíbrio entre os recursos do carro. Você põe um mega disco de freio, aquele disco de freio gigante, uma baita de uma pinça, é bonito. Carrinho rebaixado com roda 20, discão de freio, aquela pinça com 3 pistões
voltados pro lado de fora. É lindo aquilo. Só que o detalhe é o seguinte, você dá uma cutucada no freio de leve, aquele freio trava. E no que ele trava, você perde o controle do carro e pode causar um acidente. Você vira passageiro. Você vira passageiro. André, mais uma vez está difícil encerrar o programa hoje, mas todos estão também interessados. É hora do troféu Bola de Engate. É aquele momento que exibimos vídeos de situações cômicas, bizarras, até paradoxais, que não devem ser realizadas no dia a dia. Pois é. Então vamos lá. Johnny's only 1 point behind Petter in the championship, and I think there's a bit of a personal battle, but look at this full sideways action from Marco Martin, a bit hot on the entry to that hairpin right. É um espaço de diversão, mas também é um momento de reflexão, né, André? Esses vídeos. Esses vídeos são. Então, é bom que dessa vez eu nem pedi para você apertar o play, e você já sabe que todos nós estamos esperando por esse momento e já aperta. Bom, beleza. Mas por hoje é isso. Muito obrigado, André. Infelizmente o Christian caiu, mas a opinião dele foi muito relevante. Foi. E este é o Autoanálise BR, o seu canal referência de notícias automobilísticas mais atuais e relevantes. Curtam, deixem os seus likes, dislikes, comentários, para nós buscarmos sempre fazer um programa da melhor forma possível para você, nosso espectador. Obrigado, André. Até mais. Até mais.